a importância do planejamento anual para nós, mulheres, aqui no Pelo Amor de Deus, com a minha convidada Dani Magrini. Dani, se apresenta, por favor. Olá, eu sou Dani Magrini, consultora financeira e representante também da Prudential. Isso. Dani, fala um pouquinho para mim como funciona. Primeiro, por que é importante esse planejamento anual? A gente, começo do ano, estamos em 2024, e por que é importante a gente fazer esse planejamento, principalmente agora, no início do ano? Na verdade, a gente deveria fazer esse planejamento antes de virar o ano, né? Porque senão a gente anula o mês de janeiro. Então, o melhor momento para se fazer um planejamento anual é fazer ali para meados de novembro, né? Novembro? Novembro. Para terminar dezembro já. Bem atrasada. Mas a gente terminou o seu em dezembro, foi super bom. Não, tô brincando, a gente fez bonitinho. E porque, né, a gente tá falando agora, no início do ano, sobre isso, porque é a hora que as pessoas param para pensar sobre isso. Só que já fica aqui a dica para que o ano que vem, né, na verdade esse ano, elas façam corretamente. Uhum. E por que a gente deve começar lá para novembro e dezembro? E por que da importância, né? A primeira coisa é a importância do planejamento. Cara, não dá para ir para nenhum lugar, né? Se eu não tiver realmente o meu destino pré-destinado. Uhum. Quando eu defino para onde eu quero ir, o que eu espero do ano, né? Vamos falar que a gente vai fechar as coisas em ciclos anuários, né? Eu falo assim, eu vou, no ano de 2004, eu busco isto. O ideal é a gente já pensar numa vida como um todo, né? Se a gente for um pouco mais complexo. O que eu espero da vida? Eu quero me formar numa faculdade, quero ter meu próprio negócio, eu pretendo viver uma vida X, sei lá, quero viajar muito, quero ter mais experiências do que coisas, né? Materiais. Então, ter isso claro ajuda a gente a pensar o que a gente vai fazer. Dani, mas é muito complexo, nunca parei para pensar, não consigo pensar no meu próximo mês, que dirá nos meus próximos 5 anos. Então, a gente pode começar com fatias de bolo pequena, né? Então, vamos olhar para o ano. O que você quer que ao chegar no final do 2024, você consiga olhar e falar assim, nossa, isso aqui eu fiz, né? Porque muitas vezes chega no ano novo, a gente fica com aquela promessa de um ano novo, vida nova, só que a gente esquece de olhar o que a gente fez. As conquistas, né? Também, As conquistas. E elas são importantes pra gente ver o que a gente quer continuar conquistando e se realmente foi um ano produtivo. Todo ano tem que ser produtivo? Não necessariamente, mas talvez você pode até mesmo definir, esse vai ser o ano mais sabático, onde eu não vou me expor tanto, seja com férias, viagens, seja com aquisições de bens materiais. Vou levar um ano onde eu só vou trabalhar, voltar para casa e passar o final de semana, né? Vou me permitir viver mais com a família, na minha casa. Então, assim, não existe certo ou errado, é definir. Definiu, então, isso já vai ser a parte importante do negócio. A partir do momento que eu sei para onde eu vou, eu consigo dizer o que eu preciso para ir para aquele lugar, né? Então, se hoje a gente pensasse numa viagem, pensar nas nossas finanças como um planejamento anual, como a nossa viagem, uma viagem, né? Eu pretendo ir para Disney. Para sair de Ribeirão Preto e ir para Disney é um preço. Para sair de Ribeirão Preto e fazer uma viagem ali na Bahia é outro preço, né? E aí isso vai exigir de mim tempos diferentes, financeiramente uma quantidade de valor diferente. Então, tudo isso é importante para definir o que eu preciso. Então, o planejamento anual ele é importante para que você possa definir para onde você quer ir. E aí, então, a gente parar e conseguir pensar quais ferramentas eu preciso para poder chegar até lá. Sim, na verdade, quando a gente fala do planejamento, ele engloba todas as áreas da vida. Não só o financeiro. E no meu planejamento, que a gente fez bem certinho, né, Dani, desse ano de 2024, uma maneira para eu sempre estar visualizando ali foi colocar no papel, porque a gente fez na planilha e para mim é mais fácil. Então, o quanto é importante... E aí eu fui juntando várias coisas ali. A gente fez o planejamento das férias, dias trabalhados, associado ao financeiro. Mas aí a hora que eu coloco ali no papel, fiz de todos os meses do ano, né? Aí eu já coloquei ali junto o calendário escolar da minha filha.
Então, quando tem festa junina, Dia das Mães e etc, para que eu possa me organizar. Um aniversário de 70 anos do meu pai, que eu quero estar com ele. Então, se tiver parto, como eu vou fazer? Então, isso traz uma paz no coração, porque eu entendo como eu posso ser mais produtiva e me atropelar menos. Porque eu sei que no final de semana de 70 anos do meu pai, eu vou me organizar para estar com ele. Então, se eu penso agora já no começo do ano, eu evito um estresse lá na frente de ter assumido um compromisso e eu tinha esquecido dessa data, né? Então, aí, o que eu percebi? Fazendo esse planejamento anual, eu contemplo, obviamente, o financeiro. Sim. Né? Que nós fizemos lá os atendimentos, quanto eu preciso faturar mensalmente para honrar os meus compromissos financeiros. Férias. Momentos com a Maria, que são importantes, do colégio, reunião de pais e todas as minhas obrigações como mãe, né? Momentos com meu marido, aniversário de casamento e planos que a gente tem, já tá ali dentro. Olhei também e falei, meu Deus, precisava ter um horário para sair com minhas amigas, que é importante. Então, a gente vai contemplando várias coisas dentro da organização e isso traz muitas ideias de mudanças. Você fala, nossa, isso daqui eu preciso mudar, isso não tá legal, isso eu posso pensar dessa forma. E aí as coisas a gente vai conseguindo tirar do papel se a gente tem um planejamento. Exatamente. E o planejamento, ele ajuda, né? Você até comentou que não é só sobre o dinheiro, né? Nunca é só sobre o dinheiro, mas ele ajuda a gente a olhar as coisas com maior clareza e validar se realmente é isso que a gente busca de vida, né? Então, um exemplo, vou trazer aqui do que a gente fez com o seu, né? Quando a gente pega lá todos os meses, coloca de segunda a segunda, quanto que vai ter de atendimento, quanto não vai, né? Que dia que atende, que dia não atende, se casa com o dia da gravação do podcast, se é uma viagem, se é um curso extra, alguma coisa nesse sentido, a gente faz com que você também possa olhar e falar assim, cara, eu vou trabalhar muito, mas eu também vou realizar muitas coisas, né? Uhum. Então, isso traz ânimo para que você possa acordar todos os dias e vir, porque não é sobre o só vir trabalhar, mas sobre aquilo que você está conquistando também. E o planejamento anual, ele ajuda a gente a olhar para ver se a gente consegue realmente alcançar, né? Então, quando a gente fez o seu planejamento, a gente determinou um valor, né? Falou, Claudinha, eu preciso que você tenha um faturamento de tanto, né? E aí, a gente primeiro trouxe o seu desejo. Então, vamos lá, olhar o que você espera de 2024. Então, vamos olhar em questão de gastos essenciais, gastos supérfluos, onde que eu quero morar, onde eu não vou morar, o que eu quero viajar, para onde eu quero viajar, o que eu quero comprar de roupa, o que eu quero comprar de sapato, tudo, né? Uhum. Então, a gente fez aquela análise do que a gente deseja. Olhando para o desejo, a gente foi, então, fazer uma outra reunião para poder viabilizar isso. Que aí foi quando a gente... Então, tá bom, quanto que a sua empresa... Porque hoje, apesar de você físico, mas ainda assim o seu negócio é um negócio, é uma empresa. Quanto que a sua empresa consegue alcançar de faturamento para trazer essa renda para casa? E aí a gente foi olhar para ver se realmente o que a gente tinha definido de orçamento, você conseguiria atender, né? Sim. Porque muitas vezes, assim, é bem comum o orçamento estar muito próximo do que a pessoa consegue executar. Porque os nossos olhos, eles vão até onde a gente colocou os pés, normalmente, né? Então, eu me imagino fazendo uma viagem de 3 mil, sei lá, cada 2 meses. Se isso é a sua realidade, é o que você normalmente tem, né, de faturamento ali possível, é onde você vai conseguir planejar. Dificilmente uma pessoa que tem um salário de, sei lá, 5 mil reais, ela vai colocar como meta fazer uma viagem para a Disney no próprio ano, porque os olhos dela não conseguem nem imaginar ela naquele lugar. Ela pode ter o desejo, mas se imaginar, não. Então é onde o orçamento acaba sempre casando muito próximo da sua capacidade de fazer dinheiro, né? Uhum. Então, a gente precisa olhar para isso até para a gente ter o comprometimento, porque no meio do caminho, a gente vai encontrando coisas que nos faz dispersar. Por exemplo, eu tô aqui esse mês, né, não fiz planejamento nenhum no ano. Tô vivendo como se não houvesse amanhã. Aí chegou num carnaval da vida, alguém virou e falou assim, vamos pra praia?
Vamos, porque aí tem lugar, tal, não sei o que. Quando você vê, você tá indo. E aí, uma viagem que você poderia talvez gastar, sei lá, R$1.000, você vai gastar R$2.500 só porque você foi pelo impulso, né? Se você já olha e fala, não, eu tenho um planejamento e eu tenho férias pré-destinadas já nesses períodos, você não cai nessas tentações, né? Até no sentido de, eu tenho um orçamento para roupa de tantos reais por mês. Quando você vê promoções, você não fica ansioso, porque a promoção te causa muito isso, né? É a sensação que a gente tem de perder a oportunidade de um grande negócio. Eu vou ficar de fora daquilo. Só que se você já sabe que você vai comprar roupa em algum período da sua vida, você não fica tão preocupado em perder essa oportunidade, porque você sabe que você tem ela todos os meses do ano. Então, o planejamento, ele traz muito isso. Ele evita a gente cair em algumas armadilhas de marketing, né? Porque eu já sei que aquilo vai acontecer em algum momento. Eu não fico vivendo como se não houvesse amanhã e eu fico, né, sobre gatilhos de marketing. E fora que te ajuda a direcionar e falar, cara, eu consigo isso agora ou não, né? Quer dizer que vai ser perfeito? Não, pode ser que no meio do caminho aconteça algumas coisas que não fluam tão bem, né? Mas nada impede de você mudar a rota no meio do caminho, desde que não mude os seus objetivos principais, né? Por isso que é importante, por detrás do planejamento anual, ter uma base de um objetivo. O que eu espero, né? Não simplesmente, eu vou trabalhar para guardar R$1.000 por mês. Tipo, beleza, você vai fazer o que com esses R$1.000? O que você espera deles? Né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse objetivo macro. Objetivo macro. E depois ir parcelando esse objetivo. Então, primeiro a gente define, né? A gente falou da importância, então a importância do planejamento anual é exatamente a gente saber para onde a gente vai, né? E aí, a partir do momento que eu sei para onde eu vou, eu tenho que determinar quais ferramentas eu vou utilizar para chegar naquele lugar. A hora que eu defino para onde eu vou, que é essa definição do objetivo, o que eu espero do ano de 2024, eu volto e falo assim, então o que eu preciso para alcançar esse objetivo? Eu preciso de A, B e C, tá? Então, definir quais são as ferramentas que eu preciso, né? Aquilo para alcançar o objetivo. E aí, no terceiro, eu vejo se eu consigo ter essas ferramentas, que é onde eu vejo o meu faturamento. Eu consigo alcançar esse faturamento para atender esse objetivo? Consigo. E aí, como, né? Aí eu aconselho a fazer mês a mês, principalmente para quem é empreendedor, para quem vive de renda variável, né, que trabalha normalmente por atendimentos, tá, o profissional liberal, que eles não têm uma renda fixa, eles normalmente têm rendas variáveis, tem uma média ali, né, do mês, normalmente, que se mantém, mas normalmente varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a menos para cada mês. E aí olha para isso, né? Então eu vou começar agora a olhar os meses. Então, no mês de janeiro, o que pode colocar de risco aqui, né, no meu planejamento? Eu posso ter de risco aqui tais coisas. É o mês que normalmente as pessoas estão viajando, elas procuram menos o cuidado com o corpo, coisas que talvez não sejam tão importantes para elas. Carnaval, né, normalmente em fevereiro, as pessoas viajam e falam assim, meu ano começa só depois do carnaval. Então, já tem segmentos que são tendenciosos a janeiro e fevereiro faturar menos. Então, quando a gente olha o planejamento anual, você tem que olhar e falar, cara, janeiro e fevereiro eu sei que tem menos, mas vai ter algum mês que é promissor para o seu negócio. E aí você tenta recuperar. Então, aquele mês é o mês que você vai tirar férias? Não, você não vai tirar férias naquele mês, né? Porque ele é o seu mês promissor. Então, é olhar para todos os meses com esse cuidado. Porque cada mês pode ser uma surpresa. Por isso que a gente faz lá em meados de novembro e dezembro. Porque você usa o mês de janeiro na sua integridade, né? Então, desde o dia 1, você consegue usufruir dele e não simplesmente deixar as coisas rolando acontecendo, né? Acontecendo. Que é o que a gente acaba fazendo ano após ano, né? Se a gente não para, a gente só vai vivendo e apagando os incêndios que vão aparecendo. Exatamente. E uma das coisas que é importante, beleza, eu fiz o orçamento lá em novembro, dezembro, fiz um planejamento, é isso que eu quero. Tá, fiz e nunca mais olho para ele? Não, né? Na verdade, a gente tem que fazer esse acompanhamento mês a mês, porque eu coloquei uma meta de faturamento, eu coloquei uma meta de gastos, eu coloquei uma meta, às vezes, né, se a gente levar para outras áreas da vida, mês de janeiro eu quero visitar mais vezes a minha mãe, né, vamos supor.
Se eu vou lá e faço como um checklist mesmo, e algumas coisas não acontecem, eu tenho um tempo para olhar para aquilo e falar assim, por que não aconteceu? Porque se no primeiro mês eu já tenho indícios de coisas que não aconteceram, eu consigo talvez corrigir a rota para que eu não erre nos próximos meses, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa, o mercado muda, vem alguma coisa que nos influencia profissionalmente. Às vezes até emocionalmente a gente tem uma queda na produtividade e isso pode ser afetado. Aí eu olho e falo, não, então não vai dar para eu poder alcançar isso porque algumas coisas mudaram. Então o que eu vou fazer? Volto para o meu objetivo e avalio o que não é tão importante, né, daquilo que estava definido. E a gente vem fazendo as eliminações nesse sentido. Agora, isso é num cenário desfavorável. Um cenário favorável, a gente também segue com o planejamento, com acompanhamento mensal, mas a gente usa essa sobra, né, a nosso favor, para que ele se torne uma reserva lá na frente para um ano que talvez você não vai ter talvez essa sorte da sobra. Uhum. Eu vivo isso junto com você, né? Você me ajuda. Eu uso também muitas ferramentas do coaching nesse processo, né? Recentemente a gente se encontrou para falar, né? Alguém teve uma ideia, me convidou para participar. Vamos fazer um evento assim, assim, assado, tal. E eu na reunião assim, quando? Quem é o público? Não sei. E já comecei porque eu uso muito das ferramentas do coaching. A pessoa falou, nossa, Cláudia, tô assustada. Eu falei, não, porque a gente precisa planejar. Porque senão fica só na ideia e o prazo é curto. Para saber se vale a pena ou não. Para saber se eu vou investir minha energia nesse negócio ou não. Ou eu vou destinar, porque isso não fazia parte do meu planejamento. Foi um convite. Falei, pode ser uma ideia, mas eu preciso entender até onde eu posso ir também, tanto de energia, tanto financeiramente, porque tudo onde eu me dedico precisa do foco. Então, entender esse processo, porque senão a gente tem um leque de oportunidades e a gente começa a tirar para tudo que é lado e a gente não foca em nada. Exato. Né? O falar não para algumas oportunidades, elas quer dizer sim para muitas outras, né? Uhum. Atrás de um não tem muitos sims, né? Uhum. Isso é muito comum acontecer para quem é empreendedor, profissional liberal, que está no processo do começar a empreender, que quer participar de tudo para poder se fazer presente nas coisas. É importante, mas tem que avaliar a questão da efetividade dessa participação. Porque senão ela pode ser um prejuízo para o negócio do que um benefício, né? Uhum. Então, tem que ser avaliado mesmo. Às vezes, dizer não é dizer sim para o seu negócio, né? Então, essa questão de... Tem até um livro que fala chama o essencialismo, né? Ele é muito bom para poder realmente, assim, eliminar aquilo que não agrega valor para o seu negócio. E a hora que você olha o seu dia a dia, né? Pega e fala, o que eu fiz hoje? Aí você faz uma lista lá. Tem até um exercício, né, que eles falam pra gente fazer, anotar tudo que fez. E tudo que você tá fazendo. No final do dia, você olha e fala assim, do que você fez aqui, o que você faria de novo? Né? No sentido... eu anoto tudo. E aí, depois eu vou riscando, porque isso me dá uma sensação no final do dia, tipo... principalmente missão agora... cumprida. Missão cumprida. Principalmente agora em janeiro. Janeiro, isso desde que eu trabalho, tenho consultório... Janeiro é um mês mais devagar e realmente para o consultório só funciona depois do carnaval, porque as pessoas estão com outros objetivos, estão viajando com a família, né? E depois do carnaval é que as coisas começam a andar para o consultório. Então é o tempo que eu deixo para organizar outras coisas que depois do carnaval eu não tenho tempo, né? Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma diminuição no fluxo do consultório, se eu olhar só para o consultório, isso me dá uma coisa ruim. Do tipo, nossa, hoje eu só atendi X pacientes, sendo que eu atendo normalmente Y. Só que quando eu coloco ali o tanto de coisa que eu consegui resolver que estavam estagnadas, procrastinadas,
falo, nossa, que bom que eu só atendi isso hoje, porque eu consegui tirar muita coisa que tava parado e que tava sem me olhar e que são tão importantes quanto. Sim. É importante esse checklist no dia a dia e às vezes fala assim, mas o que isso tem a ver com o planejamento anual? É o não perder tempo, e tempo é dinheiro. Né? Quando a gente se dispersa muito com coisas que não agregam valor para nós, todo mundo perde. A gente perde, a família perde, a empresa perde. E então é por isso que é importante a gente saber, né, para onde a gente está indo e o que nos leva para aquele lugar. Né? E aí a gente faz um checklist. Nossa, eu estou gastando, sei lá, 2 horas por dia com o Instagram. Isso me ajuda a estar mais perto do meu objetivo? Né? A gente tá falando aqui das redes sociais, que é super polêmico, mas tem outras coisas que a gente faz no dia a dia que às vezes também demandam tempo, né? Tem pessoas que falam assim, eu vou cozinhar em casa. Tá, é uma boa, a qualidade da comida é melhor, tá? Mas às vezes a pessoa perde ali, nada, uns 30 minutos por dia, que seria os 30 únicos minutos que ela conseguiria parar para ler um livro, né? E se é uma pessoa que mora sozinha, às vezes vale a pena pensar sobre comprar aquelas marmitas congeladas, né? Para todo dia? Não, mas se você pensar que se você tirar 30 minutos, 4 dias na semana, a gente tá falando aí de praticamente 2 horas. Sim. Né? 2 horas de leitura na semana é uma quantidade de horas muito boa, né? Comparado a quem não lê nada. Com certeza. E é esse jogo mesmo. Eu vejo que o planejamento te traz novas estratégias, né? Para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar o seu profissional, para você se tornar perita em determinado assunto, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho especialização. E um poder de fala maior, e isso agrega no meu trabalho, no meu crescimento, como autoridade e tudo. Mas eu preciso desse tempo, né? Então, é uma questão de realmente repensar o que é importante e quais são as prioridades. E a gente vem muito de uma questão social mesmo. Então, na minha casa, hoje, por exemplo, eu saí e deixei a casa arrumada, arrumei as camas, porque eu não tenho funcionário todos os dias. Mas tem dia que eu não vou conseguir. E eu olho e falo, tá tudo bem, hoje eu não vou arrumar porque a minha prioridade é outra. Eu prefiro fazer isso, porque é o que tá... E tem dia que eu vou conseguir, tá tudo certo. Então, assim, é ir moldando cada dia, pensando no objetivo. E isso dá muita força. Eu lembro que quando eu voltei de viagem no final do ano, dá aquela desanimada. Falar, nossa, vou voltar a trabalhar. Por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu goste de fazer tudo que eu faço, férias é sempre muito bom. Sim. Né? E voltar a falar, E o que me deu ânimo foi o novo planejamento. Então, colocar em prática e observar como eu me sinto. Hoje de manhã mesmo, antes de vir para cá, para a gravação, meu marido ainda falou assim, deu vários feedbacks com relação ao podcast, e ele falou assim, você mandou mensagem pro fulano que eu te passei o contato? Eu falei, não. Ele falou, nossa, mas você me pediu tanto, não sei o quê, e aí não mandou mensagem? Eu falei, não, porque por alguma razão eu tô procrastinando isso. E eu não quero olhar pra esse lado agora, mas eu preciso olhar, porque é esse lado que eu tô buscando para ter uma outra renda, para que eu possa pensar, quando eu tiver mais velha, por exemplo, ter um outro faturamento. Só que, por alguma razão, eu não olho, mas isso faz parte do meu planejamento. Eu falei, nossa, eu tenho que voltar a olhar pra isso. É isso que a Dani vai cobrar, né? Na beirada eu tenho O que aconteceu aqui, Claudinha? O que aconteceu aqui? Então, essa roupinha aqui, ó. Eu adorei essa olha só, é da Signorina Tucci, a loja. Nossa. Adorei essa camisa. Eu falei, nossa, que gracinha, né? Acho que eu vou pegar ela pra mim. Só que eu já lembrei da Dani, eu tô inclusive gravando o episódio com ela. Então, tenho que manter meu planejamento financeiro antes que ela me demita. Só vai começar a prejudicar as férias. Entendeu? Né? As gravações de podcast. Eu já tenho ali, falei, tem que olhar quanto que eu tô gastando em roupa, se eu posso ou não. Mas eu acho que o planejamento dá uma sensação de completude, assim. Então, você olha e você fala, beleza, eu posso isso, posso aquilo, e você começa a se organizar. Por exemplo, como eu não tinha feito planejamento, eu fui num congresso ano passado e o congresso foi excelente.
né? Excelente, o melhor congresso para a minha área de atuação. E aí, no final do congresso, tinha uma oportunidade que quem comprasse naquela hora o congresso do próximo ano teria um descontão e poderia parcelar e tal. Falei, beleza, vou de novo. Pá, comprei. A hora que eu coloquei no planejamento, eu falei, putz, eu tenho no dia da aula da minha pós-graduação, já vou perder. Depois que você vê, né? Eu falei, vai ser maravilhoso, mas aí eu tenho que mudar, tenho que organizar e colocar isso dentro do meu planejamento, porque tem passagem, tem hotel, tem tudo e isso vai ter que ser organizado. Tenho tempo. E aí, o que eu fiz? Como é no segundo semestre, agora em janeiro eu já vi passagem, hotel, tudo, porque fica mais em conta, eu consigo fazer esse parcelamento sem afetar tanto o meu orçamento, né? Então, a gente vai criando estratégias para reduzir os danos e ter mais possibilidade de crescimento, sem afetar tanto. E acho que quando a gente fala assim, afetar tanto, né, dá a sensação de que a importância estar no financeiro, né? E, na verdade, é sobreviver com uma tranquilidade, para que eu possa usufruir o melhor dessa jornada. Uhum. Porque, querendo ou não, quando a gente tem um caminho para trilhar, tem várias coisas que dispersam a gente no meio do caminho. E o processo, né, a jornada, ela é muito gostosa, porque é ali que a gente aprende, é ali que a gente tem oportunidade de evolução, de viver momentos felizes, de momentos tristes. Só que se o dinheiro, ele é um momento de dispersão, por ele ser escasso, né, porque ele não é infinito, automaticamente eu coloco foco nele. Quando a gente fala assim, eu posso dar amor pra mim, é um pesado esse exemplo que eu vou dar, mas é bem real. Você tem possibilidade de trabalhar 5 dias na semana. Você tá precisando da grana, né? Mas você também precisa ficar com a sua filha. Uhum. O amor que você tem pra sua filha, ele é infinito. Uhum. Ele não acaba. É uma fonte que não para de sair, né? Ali, amor. Então, você acha que você não precisa se preocupar porque ele sempre estará lá. O dinheiro, por ele ser escasso, a gente tem a sensação de que qualquer hora ele vai acabar, então eu preciso dele pra ontem. Uhum. Né? Só que a vida também acaba. Uhum. Né? O filho pode vir se ausentar, o marido, o pai, a mãe, são ciclos naturais da vida. Então, é tendencioso, no meio da jornada, a gente então focar naquilo que é escasso. Quando uma oportunidade de um congresso pago, antecipado, né? Uhum. Aí isso vai gerar uma outra coisa, a minha necessidade de pagar. E eu tenho escassez no dinheiro, escassez no sentido não que tá faltando, mas eu tenho um limite de valor, né? Só que enquanto isso, tem outras coisas que eu tenho fontes que elas são ilimitadas, né? Mas na verdade elas não são, que é a atenção do pai, a atenção da mãe, a atenção do marido, é o sentar e se conectar com a natureza, parece que é infinito isso, por isso que a gente não se preocupa em perder. Tem razão, né? E colocar tudo isso na nossa frente, eu acho que é o primeiro passo, para que a gente possa entender. Foi interessante quando a gente fez nosso planejamento anual, que a hora que pegou julho, né, que é férias escolares, e quem é mãe sabe que a gente passa, que a gente sobrevive nas férias escolares, a gente tenta lá e cá, enfim. Aí eu falei, não, é férias da Maria. Aí a Dani sugeriu assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, todos os dias da semana, você não trabalha sexta e sábado, aí você emenda sexta, sábado, quinta, sexta, sábado e domingo. Você trabalha só segunda, terça e quarta. Eu, como? Como eu vou fazer isso? E aí ela me ajudou no planejamento, que eu vi que eu poderia faturar a mesma coisa me planejando. E aí eu teria tempos inteiros com a Maria e tempos inteiros de trabalho, sem afetar tanto o financeiro e pensando nessa questão desse amor infinito, de estar conectado, de poder fazer coisas, né? Porque se eu pego 4 dias seguidos, eu consigo até fazer uma viagem curta. Sim. Né? Não, e às vezes a gente se pega numas coisas muito bobas, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, aí ela tava falando de uma jornada de trabalho e tal, ela tava fechando um contrato, aí eu falei pra ela, eu falei assim, a linha terça, quarta e quinta. Ela, não, segunda, terça, quarta. Tem que aqui. Aí eu peguei e falei assim, não,
Eu falei, se você viaja e volta no domingo, segunda-feira você tá quebrada. Eu falei assim, fecha terça, quarta e quinta, que você tem flexibilidade de sair pra viajar na sexta e voltar numa segunda-feira. De manhã, chegar em casa, organizar as coisas. Ela, nossa, é verdade. Eu falei, a gente tem um tabu de que a gente tem que começar a semana na segunda. Na segunda, às 8 da manhã. E não é uma verdade, eu posso começar a semana na quarta. Não tem nada que me diz que tem que ser o contrário. Sim, né? E isso é bem legal, porque quebram alguns paradigmas. E a gente consegue pensar um pouco fora da caixa. Porque senão a gente fica, principalmente quem é autônomo, que tem essa disponibilidade. Tem aquelas pessoas que não têm isso, mas quem tem, realmente repensar como fazer diferente. E acho que ficou super legal, assim, ó. Pensa, quinta, sexta, sábado, domingo, dá pra fazer uma viagem. São 4 dias intensos. A hora que ela estiver cansando de você, você volta a trabalhar. A hora que ela estiver sentindo falta, você volta a ficar com ela de novo, né? E dá possibilidades melhores. Segunda, terça e quarta, o que você faz com a criança? Tem poucas atividades para poder fazer, né? Então, tem possibilidades maiores. Sim, aí. E mesmo a rede de apoio, né? A minha mãe que fica com ela, né? O Renato, que também tem que reorganizar o trabalho, fica mais fácil essa organização. Então, olhar, eu acho que é um exercício. É um exercício que a gente não aprendeu a fazer quando criança, né? E que a gente vai aprender ao longo do caminho aos trancos e barrancos. Então, eu vejo que é tipo assim, tô numa ponte podre, eu tô no meio. Se eu for pra trás, é perigoso. Se eu for pra frente, é perigoso. Então, tipo assim, o que eu posso fazer diferente? Né? A gente não aprendeu a planejar, a gente não aprendeu a se organizar. Isso não ensinam nas escolas. Os nossos pais provavelmente não tiveram também. Sim. Então, a gente começar a mudar um pouquinho, nem que se for pequeno o planejamento, e aí eu vou criando, eu acho que é um novo hábito, né, Dani? Sim. Começa pelo mês, depois vai fazendo o semestre, né? A gente tá junto, já vai fazer uns 3 anos, né? Esse planejamento mais focado a gente conseguiu fazer agora. Porque é um processo de evolução, né? Não dá pra se no primeiro mês que a gente tivesse começado, se eu falasse pra você assim, Claudinha, eu preciso planejar com você os próximos 12 meses. Você ia travar. Ia, né? porque eu não ia conseguir. Porque enquanto você não conhece o que é planejar, você não consegue nem se ver planejando. Por isso que começa com fatias pequenas. Então, eu começo a planejar agora o mês. E aí, o mês é olhar mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta. Tipo, todos os dias, o que eu vou fazer aqui? Como que vai ser? O que tem aqui? Que dias que eu vou treinar? Que dias que eu não vou? Tudo isso é importante para poder garantir que a gente pega o hábito. E lá na frente a gente conseguir olhar o macro, né? Que é onde leva a gente para mais longe. É isso. Eu acho que é isso, Dani. Eu acho que a gente traz aqui mesmo a importância de parar e olhar, né? Nós, as mulheres, não tô falando que os homens sejam diferentes, mas principalmente as mulheres que são mães, a gente vive no piloto automático, né? Então, parar e olhar é extremamente importante. Sim, exatamente. Né? Obrigada, Dani. Muito bom.